Muito bem, eu queria cumprimentá-los com graça e paz e perguntar para você, você tem fome do quê? Eu queria ler um texto aqui em Mateus 6,11, que diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mateus 6,11. Alguns intérpretes vão entender que dá para trabalhar esse texto do pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida que desci do céu. Quem de mim se alimenta jamais terá fome, né? Quem come da minha carne por mim viverá. Mas também Martim Lutero, ele vai dizer que o pão da vida, o pão nosso de cada dia, melhor dizendo, é o suprimento de Deus para nós. E a Bíblia diz, né, que Deus rega a terra, abastece, supre, dá semente, traz a provisão para a terra produzir, a chuva. Por mais que a gente tenha que trabalhar e ter a nossa parte, mas a gente tem que entender que sem a graça de Deus, se Deus mandar parar o sol, parar os ventos, nós não teríamos alimento suficiente, né? Então, confiar que Deus supre a nossa necessidade é uma das lições que eu tiro desse texto do pão nosso. Jesus estava ensinando os seus discípulos, que enfrentavam crise política, financeira, escassez muitas vezes. E até porque também o nosso coração ele tem uma insaciabilidade, uma insatisfação, uma compulsão. Dependendo da história de cada um, alguns vão para droga, bebida, jogo, trabalho, né? Tem gente que trabalha 80 horas por semana, sabia? Conheço gente assim, 80 horas por semana. A família vai pro buraco, né? Mas equilibrar isso é importante, tem que trabalhar e trabalhar bastante, né? As contas, os impostos batem na nossa porta, né, queridos? Misericórdia, Jesus, mas faz parte da vida, temos que administrar e seguir em frente. Mas eu queria me ater um pouco mais que o pão da vida, Cristo, é a metáfora de Jesus, né? Porque no mundo inteiro todos nós sabemos que todas as nações, provavelmente 99% sabe o que é um pão. É verdade que o glúten hoje, quando da sua transformação, tem feito muito mal para alguns, né? Mas hoje existe outro tipo de farinha mais saudáveis, sem glúten, né? Mas o pão da vida é uma metáfora que fala do alimento do céu que sacia a nossa fome. Às vezes na correria da vida, a nossa alma que está sendo santificada a cada dia, ela cria demandas e situações inadequadas e talvez insatisfatórias para muitos, que traz muito prejuízo. E nós fomos regenerados, um dia Cristo entrou na nossa vida. Você já foi regenerado? Você nasceu de novo? Porque a gente nasce como criatura, e Jesus veio ao mundo, derramou o sangue dele para perdoar nossos pecados, nos salvar e viver em nós, pela graça e misericórdia. Ninguém merece, ninguém pode se auto-salvar. Por isso que essa expressão que a gente tem que pagar o preço, ela é antibíblica, para mim é uma blasfêmia, porque a Bíblia diz que teletestai, lá na cruz, que está consumado. Se Jesus consumou tudo por nós, a gente vai... Então, creio que o Evangelho é pela graça, segundo Paulo, e que Deus que opera em nós essa salvação. E nesse mundo de proposta, e o próprio Pai Nosso vai falar de tentações, do maligno, as provações da vida, eu preciso entender, amado, o que vai saciar minha fome, o que vai nutrir a minha alma. Esse produto do céu, a padaria do céu, né? Esse nutriente vindo de Jesus, e é o próprio Jesus vivendo em nós, é que a gente vai encontrar mais energia, vitalidade, que ele é o pão da vida, aleluia, né? Quando a gente celebra a ceia, a gente tem que ter essa consciência que o Pai, o Filho e o Espírito Santo veio saciar a nossa fome, veio nos acolher, perdoar nossos pecados, através da morte e ressurreição, da cruz, do sangue, né? E agora a gente vive para a glória de Deus. Mas a gente não é perfeito. Você é perfeito? Não sou. Mas a Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados, santificados. E aí a gente tem que pensar
que eu sou fruto do que eu como. Então a gente tem que cuidar, né? Fazer uma dieta cada dia. Mas o que alimenta a sua alma, seu olhar, sua fala, seus ouvidos, seu tempo? E muitos vão se perdendo, né? Então a oração modelo de Jesus é chamar a nossa atenção que dentro de nós tem uma necessidade celestial do pão da vida. Não dá para tomar Coca-Cola quando a gente está com sede de água. Não é assim? Às vezes a gente toma refrigerante, toma um suco, que é bom. Apesar que os refrigerantes fazem tanto mal, né, gente? Mas eu queria só ilustrar assim. O pão da vida. A água da vida. Então Jesus está mostrando o pão nosso de cada dia. Significa que Jesus quer se revelar no nosso coração todos os dias. E o que significa cada dia? É a minha agenda, é meu compromisso, é meus afazeres, né? Trabalho, família. Então cada dia eu preciso saber da minha identidade em Cristo, que Ele me supre para ter coerência, discernimento, né? Eu estava conversando com um amigo recentemente. Você acredita que fizeram um contrato falso no nome dele para fazer um empréstimo? Não foi pouco dinheiro, não. E ele é um cara extremamente cuidadoso, zeloso, inteligente, mas ele falou que estava numa correria, resolvendo coisa. E veio o documento online que eu pensei que era um negócio do banco, e eu confundi, não era, porque o hacker, o bandido, ele sabe chegar, ele seduz, ele é filho de Satanás. Lembra quando a serpente, o diabo usou a serpente para induzir a mulher? E a Bíblia diz assim, e a mulher, vendo que a fruta era boa e agradável, olha só, ela não percebeu, e aí veio a tragédia. Então hoje há muitos golpes na sociedade. Cuidado com os Pix, né? Tem gente que vende coisa na promoção e você manda o Pix, o cara fala, eu não recebi o Pix não, então não vou te entregar. Fiquei sabendo que um cara comprou uma geladeira, ele falou, ó, eu tô mandando o Pix, ele falou, pode mandar que eu tô entregar. Aí o cara chegou lá e falou, cadê o Pix? Ah, já mandei. Não, você mandou pro outro. Então toma cuidado com as transferências, com os contratos, porque tem muita gente sendo enganada. Mas eu queria falar do auto-engano. Às vezes a gente está tomando Coca-Cola querendo saciar a sede de água. Ou só a água vai saciar a nossa sede. Então eu queria apenas que você pensasse o pão da vida, o que alimenta verdadeiramente sua alma, suas emoções, seus sentimentos, a sua mente. Senão você vai viver estressado, cansado, vai ter patologias das mais terríveis. Ansiedade, depressão, pânico, esquizofrenia, adulto desenvolvendo TDAH ou autismo. Por que será? Eu entendo que muitas coisas são espirituais. As preocupações da vida, as tensões, as cobranças. Que Deus tenha misericórdia de nós e venha nutrir nossa alma para a gente caminhar com mais leveza, com mais energia, com a graça de Deus. A vida de Cristo é a verdadeira energia em nós. Esse alimento poderoso, né? Porque a gente precisa se alimentar de um bom alimento, do pão da vida. E Jesus é o pão da vida. João 6,35. Eu sou o pão da vida. O pão da vida que cuida de mim, que me nutre e que me capacita. João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. E assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. João 6,57. Jesus vai mostrar a realidade da fé, do reino, com o Pai, total dependência do Pai. E hoje Deus está trabalhando no meu coração para conhecê-lo, ser parecido com Cristo, mesmo diante dos afazeres, das cobranças, situações adversas que todos nós passamos, mas nós estamos ganhando maturidade, estatura de varão perfeito, que é Cristo vivendo em você. Se a gente perder isso, a gente não vai dar conta. A igreja fica pesada, a família fica pesada, o trabalho. Eu conheço gente que reclama o tempo todo do trabalho. E eu pergunto, tem como mudar? Alguém já falou, da altura do campeonato, vai fazer o quê? Então aprenda a gostar do trabalho, aprenda a gostar da família, aprenda a gostar da igreja. Mas se não tiver o pão da vida, a gente fica numa insatisfação, numa cobrança, num anseio que nada vai ser o suficiente para nós.
mas Deus é gracioso para trazer vida para você, tá bom? Que a graça do Pai, o alimento do céu, o pão nosso de cada dia, é a cada dia. Então, lê a palavra, ore, participe, receba um discipulado se assim desejar, mas não fique inerte a essas verdades espirituais que Jesus fez tudo por você, para você buscá-lo e entender que você é muito mais do que matéria, do que levantar cedo para trabalhar, mas você foi chamado e comprado para adorar a Deus, para ouvir a voz de Deus, falar: Deus, o Senhor supre as minhas necessidades, o Senhor me alimenta, o Senhor me nutre, porque eu fui criado para a tua glória, você foi criado para a glória de Deus, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Deu tudo isso?